Agora, meus queridos, eu queria falar com vocês sobre a questão dos assuntos e eu reservei, vamos lá, 15 assuntos de história que mais caem no Enem. Vamos dividir em 2 blocos, Brasil e História Geral, tá? Vamos botar aí quais são os assuntos que mais caem em História do Brasil e quais são os assuntos que mais caem em História Geral, tá certo? Vamos dividir em 2 blocos para entendermos melhor. E vou comentar cada um desses assuntos. Vou ser rápido, vou ser breve. Mais próximo ao Enem, eu vou trazer 15 questões desse assunto, que talvez nós façamos em 2 aulas, porque são muitas questões. E bem próximo ao Enem iremos resolver, tá certo? Essas 15 questões desses assuntos, para quando você chegar no dia da prova, você já ter. E aí você vai tirar suas dúvidas, se prepare. A gente vai colocar isso no site. O Voz vai colocar essa aula dos 15 assuntos, tá certo? Essa chamada. E quando você vê essa chamada, por favor, assista. Tire suas dúvidas, porque cai demais esses assuntos do Enem. E eu garanto para você que quando você sentar no dia da tua prova do Enem, que você pegar a questão lá, você vai dizer, cara, lembrei do Renê, caracas, que legal, essa daqui. E aí, cara, te juro, é só correr pro abraço. Tá bom? História, vamos lá. Vamos falar primeiro. A primeira pergunta, talvez, que geralmente me fazem... as pessoas me fazem muito essa pergunta. Assim como uma garota que vai fazer a Universidade Estadual do Ceará, me perguntou em relação a isso. Primeira coisa, o Enem cai mais em História, Brasil ou geral? Cara, não se iluda. O Enem privilegia a sua história, ou seja, a história do Brasil. A sua história no sentido, a história do país. Então, quando você faz um balanço das questões de história no Enem, tá, que misturam história, mesmo que misturam com sociologia, com filosofia, que misturam história com a literatura, enfim, sempre mais história do Brasil. Então, nessa reta final, se eu tiver que estudar mais, vou para a história do Brasil. E, professor, qual o assunto que está, assim, mais alto, que tem um índice de probabilidade muito grande de cair no Enem, que não cai só uma questão, mas às vezes 2, às vezes 3 e às vezes 4 questões no mesmo vestibular, ou seja, no mesmo Enem, é a questão da escravidão, tá certo? Então, o primeiro assunto de história do Brasil que eu posso dizer para vocês é a questão da escravidão, tá? Então, esse assunto que nós já comentamos, pode procurar que tem uma aula nossa sobre isso, não só a escravidão negra, tá? Africana, mas também a escravidão indígena. E não só trazendo, e veja que quando eu falo de escravidão, a gente está vendo no começo da colônia até 1888. A gente está falando sobre o quê? Ver um pouquinho sobre o negro no decorrer da história do Brasil, passando pela colônia, chegando ao império, sendo escravo mesmo depois da independência do Brasil, ou seja, o Brasil continuou um país escravista, e é engraçado você perceber que na independência do Brasil não houve uma mudança significativa no Brasil, porque nós só trocamos, teoricamente, vamos dizer assim, a aristocracia de Portugal pela brasileira, tá certo? Então, continuou-se essa escravidão. Tá? E a indígena, que vai ali no começo da história do Brasil, né? Que no começo você vai ter, a gente já teve uma aula sobre isso, a questão do período pré-colonial, onde vai ter uma certa amizade aí, o branco fazendo aquelas trocas, os escambos, e depois fazendo a escravização desses índios para a cana-de-açúcar, que vai ser o primeiro produto ali na colônia brasileira. E você vai ter uma redução gradativa dessa escravização indígena e um aumento significativo da escravização negra por uma questão muito grande, que é a questão financeira, a questão que Portugal ganhava muito dinheiro com essa escravidão negra, com esses negros
que vinham da África. Diz aí, voz. Não, ó, professor. Oi. Para quem não estiver vendo o vídeo ao vivo, tá? É só clicar nesse botãozinho abaixo aí, ó, que vai ser direcionado para esse tema de escravidão, tá? Ok. Aponte aí, professor, para baixo, ó. Gostei. Ó, se você quer essa aulinha que eu já dei, que tá aí no site, clique aí nessa linha que tá aí embaixo, que você vai ser direcionado para essa aula, que é importantíssima. Você pode entender uma coisa, daí, dessa aula, pode olhar no Enem desse ano, vai ter, sobre o assunto, umas 3 questõezinhas só dentro dessa aula, quando a gente fala daí, porque eu peguei uma aula, você pode ver que é uma das minhas aulas mais extensas, porque eu vou pegar a escravidão desde o começo da colônia e vou até a libertação dos escravos em 1888, ou seja, no final do Império e, teoricamente, iniciando, basicamente, um ano depois, a República Brasileira. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação desse escravo, por exemplo, na Guerra do Paraguai, tá certo? É legal você também falar sobre revoltas que escravos participaram. Por exemplo, voltando um pouquinho, você vai ter a questão da Conjuração Baiana, que vai ser importante. É uma das primeiras revoltas, juntamente com a Inconfidência Mineira, que vão contestar a questão de Portugal como dono do Brasil. E aí as ideias iluministas vão estar dentro desse contexto. Mais na frente você vai ter a revolta dos malês. Procura uma informaçãozinha também sobre essa revolta dos malês. Eu posso trazer questões depois sobre isso, mas eu quero que você entenda que esse tema é importantíssimo para o Enem desse ano 2016. Não sei se no próximo, 2017, porque a conjuntura mudou, a gente sabe disso, então eles podem privilegiar outro tipo de assunto. Mas o Enem, desde seu surgimento, porque o Brasil tem uma dívida muito grande, tá certo? E é aquela discussão que a gente já teve aqui sobre a questão da escravidão negra, tá certo? E não só a questão da escravidão, eu queria que você também procurasse as questões que têm a ver com o quê? Preconceito racial, que está dentro da temática, a questão étnico-cultural, a questão da formação do Brasil, a questão como essa escravidão é vista na história do Brasil, tá? Porque é uma mudança, quando você está estudando escravidão, você vê que é uma mudança de postura de pessoas quando estuda em determinados momentos. Vai mudar o foco. E às vezes o Enem gosta de comparar essas mudanças. Então esse seria... Perceba que eu estou comentando. Depois vou trazer... Se você também... Eu tenho uma aula só de resolução de questões desse assunto. E aí você vai ver como o Enem, às vezes no mesmo ano, e eu boto a data lá, traz 2 a 3 questões sobre o mesmo assunto. Então, a escravidão negra e indígena seria nosso primeiro assunto de história do Brasil. O segundo assunto, pessoal, muito interessante, você já vai para o Império. O Império Brasileiro, que é dividido, então, a segunda parte, seria o Império. Professor, em que sentido o Império? O Império Brasileiro, ele é dividido em 3 partes, tá? Ele começa, o Império Brasileiro, em 1822, é o chamado de Primeiro Reinado, tá certo? Primeiro Reinado. É Dom Pedro I, ele tem uma pausa, porque Dom Pedro I, ele abdica e o filho dele é de menor ainda, então tem uma pausa no meio chamada de período regencial, que são as regências, que é a regência, e depois você vai ter o famoso Segundo Reinado, que é Dom Pedro II, subindo ao poder, que finaliza em 1889 com a proclamação da República. Eu tenho basicamente 9 anos de primeiro reinado, 9 anos de regência e 49 anos de segundo reinado. Perceba que Dom Pedro II, ele mandou e muito no Brasil, tá certo? Então, meus queridos, o que é que o Enem cobra em relação a esse segundo assunto que é Império? Ele faz comparações. Ele faz comparações
entre, por exemplo, o primeiro reinado e o segundo. Ele gosta de fazer uma semelhança ou a diferença, ou então falar sobre a questão do poder em relação a Dom Pedro I e Dom Pedro II, analisando principalmente imagens daquela época. E também não deixa de trazer a escravidão aqui nesse contexto, tá certo? Aqui nesse contexto, porque caiu uma questão muito interessante que eu até resolvi sobre a Guerra do Paraguai no Segundo Reinado, onde trazia a questão do escravo dentro dessa Guerra do Paraguai. Então veja, o Império, principalmente nessa comparação de primeiro com o Segundo Reinado, seria o segundo tópico da história do Brasil, que também cai muito no Enem, tá certo? O terceiro, pessoal, e eu vou apagar aqui, o terceiro tem a ver com a República. O terceiro assunto, eu posso dizer que é o que a gente chama de primeira República. Professor, o que é a Primeira República? Antigamente, nos livros, traziam essa Primeira República com um nome, você deve conhecer, de República. Eu, por exemplo, quando eu estudei, ela era chamada da tal da República Velha. Muita gente lembra da política café com leite, né? Aquela divisão entre São Paulo e Minas Gerais. Aqui o produto em voga vai ser o café, os barões do café que vão dominar isso. E como é que o Enem traz? Quais são? Porque é extenso a Primeira República. O que é que o Enem traz dentro desse contexto? A questão política e a questão, vamos dizer assim, eleitoral. Você vai ter, por exemplo, a questão aqui na Primeira República, uma análise muito grande do coronelismo. Tá? O coronelismo que se estende e que se ressignifica até os dias de hoje. Não cabe aqui agora entrarmos nessa seara de discussão. E aí você vai ter a questão do coronelismo como uma coisa bem recorrente nas questões do Enem, as questões de poder. Muito controlado pelas fraudes eleitorais, porque lembra que nessa época, Constituição Republicana de 1891, o voto era aberto. Então dava pano para mangas para muitas fraudes eleitorais. É aquela época que você tem o curral eleitoral, né? O voto de cabresto, que você manda porque você, naquela época, a maioria das pessoas, a maioria do Brasil morava na zona rural, era campo, era zona rural, e aí o que acontece? As pessoas não tinham terra, moravam nas terras dos coronéis, e eles obrigavam as pessoas a votarem nos candidatos do coronel. É o chamado voto de cabresto. A questão do clientelismo, que é uma troca de favores, né? Um voto através de troca de favores. A questão do voto bico de pena, que o cara marcava lá naquela época, o cara marcava o candidato que você falava e você dizia um, ele marcava no outro. A questão do voto dos mortos, né? Naquela época, as pessoas pegavam os títulos dos mortos e votavam. Em vários livros você tem aquela chargezinha do esqueleto dando seu título para o coronel para ele votar no lugar do morto, né? Esquisito isso, mas existia muito isso. A questão também, nessa época da Primeira República, das revoltas. E uma das revoltas mais cobradas aqui seria o quê? Do rural. Seria Canudos. Canudos de Antônio Conselheiro, revolta rural, tá certo? Da época, do início da República Velha ou da Primeira República. Na questão das cidades, você vai ter duas revoltas que você tem que dar uma olhada, que é a revolta da vacina, né, que vai acontecer muito no Rio de Janeiro, a questão da varíola, tá certo? A obrigatoriedade da vacina contra a varíola, Oswaldo Cruz, tá certo? A questão do alargamento das ruas um pouco antes da obrigatoriedade da vacina, você vai ter que também vai ser um dos motivos para essa revolta, o bota abaixo, ou seja, a destruição dos cortiços, e aí você tem a literatura com a Luiz de Azevedo, o livro Cortiço, vai falar exatamente sobre isso. E o início das favelas do Rio de Janeiro, onde essas pessoas que são expulsas do centro do Rio de Janeiro, desses cortiços, que são geralmente ex-escravos, né, vão para os morros, vamos dizer assim, abrigar esses morros que estavam lá. Então você vai ter essa revolta da vacina e a outra seria a revolta da chibata, né, do Almirante Negro, né, quando negros, né, pessoas
que trabalhavam na Marinha, né, que geralmente eram os empregos, né, não eram oficiais, eram os marujos, né, não eram oficiais, geralmente eram os marujos de mais baixa patente, que ninguém queria, teoricamente, esse emprego na Marinha, e na Marinha ainda existiam castigos corporais com chibatadas. E essa revolta vai eclodir, vai ter o estopim exatamente por causa disso. Mas também eles pediam melhores salários, que são soldos, melhor alimentação, mas principalmente a extinção das chibatadas, no caso que aconteceu aqui na Primeira República. Então esse seria o terceiro assunto. O quarto assunto, tá certo? Você vai ter um assuntozinho também que a gente já deu uma aula aqui, que está até dividida, já resolveu o exercício, que cai demais, que é a quarta, que é a famosa Era Vargas. Ou seja, o nosso presidente, 1930 a 1945, que vai mandar durante 15 anos no poder, dividido em 3 partes, a chamada governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. E dentro da Era Vargas, o que é que vai cair mais? Tá certo? O que é que cai mais? No governo constitucional, no governo provisório, dá uma olhadinha na Revolta Constitucionalista de 32. O MMDC, né? Você vai entender quando você for estudar isso, o que é MMDC. Dá uma olhadinha no nosso vídeo que eu falo, né? Onde São Paulo vai enfrentar Vargas para que ele faça a Constituição e aí ele vence essa revolta, mas é obrigado, teoricamente, moralmente, para fazer a Constituição de 34. E é nessa Constituição que ele vai trazer a questão do voto feminino, é nessa Constituição que ele vai trazer a questão dos direitos trabalhistas que o trabalhador vai lutar durante toda a República Velha, e Vargas vai entrar no poder e vai dar isso, não porque ele era bom, mas porque havia necessidade dele se manter no poder, e aí teria que agradar o povo. É o velho populismo, tá certo? Que você vai encontrar juntamente com esse rapaz chamado Getúlio Vargas. E aí também você vai ter, no segundo momento, a questão, que no caso é o governo constitucionalista, que é de 34 a 37, a questão da bipolaridade de ideias que está acontecendo na Europa e também vem para o Brasil. A questão dos comunistas e dos fascistas. E nós temos nossos partidos, e isso vai estar no momento de Vargas, né, a chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora, do rapaz chamado de Júlio Prestes, Luiz Carlos Prestes, falo de Vargas, já me lembro de Júlio Prestes, Luiz Carlos Prestes, e dos nossos fascistas, tá, chamados de integralista, que era a AIB, Ação Integralista Brasileira, cujo líder era um rapaz chamado Plínio Salgado, que era uma imitação do Hitler, né? E aqui nós tínhamos o nosso grito, que era Nauê, você vai ver isso daí, nosso símbolo, que era o sigma, né? Assim como eles tinham suástica, eles eram camisas pardas na Alemanha, nós éramos camisas verdes, enfim, nacionalismo, fascismo, também nós temos aqui no Brasil, é só acessar nossa aula de Vargas. E no terceiro momento, Estado Novo, que é a ditadura de Vargas, aí é onde o Enem cobra mais questões. Aí é onde o Enem vai buscar mais questões, que é o Estado Novo, que aí Vargas entra na Segunda Guerra Mundial, Vargas muda a questão da música, do samba no Brasil, controla os meios de comunicação pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, enfim. Esse assunto cai muito no Enem. Depois da Era Vargas, nós vamos ter os governos populistas, tá? Que é um assunto também em voga, muito interessante, que é os chamados, depois de Vargas, os governos populistas. Professor, por que governos populistas? Porque eles usavam medidas para agradar o povo. Porque depois de Vargas, o voto se tornou secreto, depois da Constituição de Vargas. Então, como é que o povo vai votar agora? Como é que esses candidatos vão pegar agora o voto do povo, já que eles não sabem em quem o povo vai votar? Através de medidas, e aqui são os famosos heróis do Brasil, que vão fazer coisas para o povo, não é isso? E eu vou focar principalmente em cima de 2, tá? JK, Juscelino Kubitschek, construção de Brasília, a industrialização do Brasil através das multinacionais, ou seja, nossa industrialização foi muito em relação às indústrias estrangeiras, onde JK abriu as pernas para essas empresas estrangeiras aqui no Brasil. E o último presidente,
chamado de João Goulart, que também era chamado de Jango, que era o vice de Jânio Quadros, e ele se torna presidente com a renúncia do presidente Jânio Quadros, e o João Goulart, ele é o cara que vai sofrer o golpe da ditadura militar. E aqui no João Goulart você vai ter algumas coisas que o Enem cobra muito, principalmente no período de João Goulart, tá certo? De Jango. Vai ter a questão do parlamentarismo no Brasil, os militares quase dão um golpe. Vai ter a questão do, quando ele volta, tem um plebiscito e volta a ter presidencialismo, ele faz as famosas reformas de base, e são essas reformas de base, por exemplo, a reforma agrária, que vai assustar muitos militares, a igreja conservadora, os grandes burgueses do Brasil, junto com os militares, vão dar o golpe de 64, 1º de abril de 1964, no caso, a ditadura militar no Brasil, tá certo? Então, um assunto também que cai demais, essa parte do João Goulart. Vocês vão pegar exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês e vão estudar esses assuntos. Depois nós temos a famosa ditadura militar. E essa ditadura militar, essa daqui, meu querido, cai demais. Esse é, teoricamente, em termos de porcentagem, uma das questões que mais caem sobre a ditadura militar. E aí a gente vai ter Castelo Branco, primeiro presidente militar, depois você vai ter Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Aí pode ler ditadura militar, que é questões na certa, com certeza, tá certo? Ditadura militar, você vai ter isso. E por fim, a famosa redemocratização, tá certo? E essa redemocratização seria o último tema de história do Brasil. Você vai ver principalmente a chamada Nova República, que é depois da ditadura militar até hoje, e que assuntos você pode abordar nessa Nova República. O comecinho delas, a emenda Dante de Oliveira, que é as famosas diretas já, que não aconteceram, tá? É a questão de o povo saiu, essa emenda desse político chamado Dante de Oliveira, chamada carinhosamente de direta já, era para que o povo votasse no presidente depois da ditadura militar, não foi aceita essa emenda e aconteceu exatamente o voto indireto. Tancredo Neves vai ser eleito, mas não vai assumir porque morre, e vai ter o primeiro presidente, o primeiro vice-presidente PMDB, que é o nosso querido José Sarney. Então você vai ter lá, também dê uma olhadinha nos planos econômicos dessa era Sarney, onde o PMDB vai, teoricamente, crescer no Brasil, né? E vai fazer alguns planos econômicos. É legal que você entenda o plano cruzado, o plano do cruzado novo, tá certo? Depois você vai dar uma olhadinha sobre a questão do Collor de Mello, que é a questão do nosso primeiro impeachment, tá certo? Primeiro impeachment, Collor de Mello, que está muito em voga aí com o impeachment agora. Com certeza a prova já estava feita quando o impeachment foi realmente deflagrado, né? Mas o processo já estava rolando há bastante tempo. E a questão do Plano Real, a questão do Fernando Henrique Cardoso, a questão do neoliberalismo implantado no Fernando Henrique Cardoso, a questão da venda das estatais, enfim, vamos dizer assim, da venda das empresas brasileiras, porque dizia-se que estavam dando prejuízos e o neoliberalismo vai pregar um Estado mínimo de apenas se preocupar com saúde e educação. Então esses temas são os temas de história do Brasil para você dar uma olhadinha esse mês agora até chegar ao Enem. E professor, e geral? Geral eu posso dizer que a primeira coisa que você vai dar uma olhada, então vamos agora para a história geral. A história geral, a primeira coisa que você vai dar uma olhada é uma coisa que a gente chama de historiografia. O que é isso, professor? O ofício do historiador, a história como algo dinâmica, a questão das fontes históricas, a questão dos documentos históricos, a questão do historiador hoje como sendo um detetive, o passado sendo o seu grande mistério e as fontes históricas sendo as pistas para você desvendar
esse passado. A questão do patrimônio histórico, muito importante também, da cultura material, da cultura imaterial, tá certo? Uma cultura material, você tem, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, um chapéu de couro, onde você identifica, no caso, a cultura nordestina, ou então você tem aí uma receita de bolo, né? Ou então você tem uma dança, que aí, um frevo, por exemplo, uma cultura dita imaterial, tá certo? Essa questão é certa no vestibular. Depois você vai ter exatamente isso que a gente estava estudando agora. Né? A questão, vamos botar aqui, elencar do mesmo jeito, em termos de geral, a questão da historiografia. Essa historiografia, pessoal, quando eu falo historiografia, você vê as maneiras de ver a história. Historiografia, a maneira de estudar a história. Você vai ter aí algumas correntes historiográficas, como o chamado positivismo, o chamado marxismo, que também é abordado no Enem, a chamada escola de análise, né? A questão da revolução documental. O documento deixa de ser algo só escrito e no análise vai se espalhar, vai dar ênfase à pintura, vai misturar a questão da história com sociologia, história com economia, história com filosofia. Então isso são as escolas historiográficas, tá certo? Juntamente com o que a gente fala do ofício do historiador e a questão da cultura e patrimônio. Estaria dentro desse contexto aqui do primeiro assunto. O segundo assunto é exatamente isso que a gente estudou. As monarquias, a Idade Moderna, a questão das monarquias nacionais, ou o que a gente chama também de absolutismo. Absolutismo. Mas esse absolutismo, eu posso até dizer que ele vem junto no chamado do antigo regime. E quando eu falo do antigo regime, eu estou falando da Idade Moderna. Não só absolutismo, mas mercantilismo, renascimento e tudo aquilo que a gente estudou nesse segundo assunto aqui. E tem também tem uma aula minha, 2 aulas minhas sobre esse antigo regime, 2 aulas de resolução de conteúdo. A outra, muito interessante também, a terceira, por favor, dê uma olhada na chamada Revolução Industrial. Isso aqui cai demais no Enem. A questão da Revolução Industrial na Inglaterra, o primeiro momento da Revolução Industrial, por que a Inglaterra foi pioneira, como se deu essa Revolução Industrial, as passagens, né, desde o artesanato até para a maquinofatura, o que foi que mudou na sociedade, e essa Revolução Industrial vai mudar a maneira de pensar o mundo, até o controle de tempo, porque agora você teria que trabalhar numa fábrica, o tempo para você comer, o tempo para você acordar, a questão do tempo ficou muito precioso, o tempo controlado pela burguesia para gerar o quê? Dinheiro, para gerar capital, tá certo? Essa revolução industrial que está atrelado a uma questão burguesa que vem junto com o iluminismo, tá certo? E aí, acabei de dizer o quarto assunto, as ideias iluministas, o chamado iluminismo. O iluminismo, tá certo? O iluminismo são as ideias da burguesia, o iluminismo que vai se contrapor exatamente a esse antigo regime. E esse iluminismo vai trazer o quê, juntamente com ele? Uma das maiores revoluções, a Revolução Francesa, tá certo? Você vai ter a Revolução Inglesa, mas a Revolução Francesa vai ser aquela radical, onde o rei e a rainha vão ter suas cabeças arrancadas e a burguesia vai ascender ao poder definitivamente. Não é à toa que essa revolução acontece nessa data. Eu sei que isso daqui não está mais em voga, mas nos livros de história ainda traz isso. A idade contemporânea, que é a idade que a gente está hoje historicamente, ainda didaticamente, isso já é atrasado, isso já foi... não é mais utilizado, mas os livros ainda trazem essa divisão. E nós estamos na idade contemporânea, e ela começa em que data? Revolução Francesa, 1789. Mas, repito, isso não é mais utilizado, principalmente é criticado e muito. Outro assunto também que vai cair muito depois do iluminismo, você vai ter o quê? Você vai ter a questão dessa burguesia crescendo, essa revolução industrial já tendo uma segunda fase, os países se tornando poderosos. Então esses países, eles vão se expandir, eles vão precisar de novos mercados consumidores, eles vão precisar de matéria-prima, eles vão dominar,
eles vão precisar de mão de obra barata e aí eles se expandem, principalmente a Europa, se expande para a África e para a Ásia. É o que a gente chama de imperialismo, ali no final do século XIX, e neocolonialismo. Professor, por que esse neo? Esse neo é novo? É porque esse neo, pessoal, é do século XIX. Quando eu tenho só a palavra colonialismo, a gente se refere ao colonialismo das grandes navegações, tá certo? Então, as grandes navegações, século XV e XVI, é o chamado colonialismo. E o neocolonialismo, aqui é na América. E quando você tem o neocolonialismo, basicamente é África, Ásia, basicamente é isso, mas também tem uma dominação da América. Mas aí já, teoricamente, descoberta e já devidamente colonizada e liberta, tá? Então, depois do imperialismo e do neocolonialismo, você tem o século XX. E o Enem ama o século XX. Ama o século XX. Basicamente, você tem que dar uma olhada em quê? Primeira Guerra Mundial. E esse imperialismo e esse neocolonialismo vai desembocar nessa Primeira Guerra Mundial. Esse imperialismo e esse neocolonialismo, ou seja, as disputas de território, as disputas comerciais na África e na Ásia vão dar o quê? Resultar em quê? Na Primeira Guerra Mundial. Principalmente porque é nesse período, final do século XIX, que a Alemanha se forma como país. E a Alemanha vai olhar para a África e para a Ásia e vai querer sua fatia do mercado também lá. E as outras potências europeias, principalmente a França e a Inglaterra, que é quem domina a era vitoriana nessa época, ela vai fazer o quê? Eles vão teoricamente, não deixar que isso aconteça de uma forma efetiva, e aí você vai ter a questão da Primeira Guerra Mundial, por vários fatores, mas um dos principais, a gente geralmente diz que é a disputa imperialista pelo território da África e da Ásia, tá certo? E depois da questão da Primeira Guerra, vamos colocar aqui, Primeira Guerra Mundial, tá? Você vai ter o quê? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial vai ser de 1914 a 1918, entre a Primeira Guerra e o outro assunto, que é a Segunda Guerra, foi em 1939, você tem outro assunto também que o Enem gosta muito, que é a crise de 29, a queda da Bolsa de Valores em Nova York, quando o capitalismo, depois de vencer a Primeira Guerra Mundial, tem sua primeira grande crise. Então você vai ter um assunto muito interessante, que é a chamada crise de 29, e vai afetar exatamente o Brasil. A crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, aqui vai ser por uma questão de superprodução, vai fazer o quê? Vai fazer com que o mundo capitalista rompa, caia, vai começar nos Estados Unidos e vai afetar as economias capitalistas do mundo. Lembrando que nessa época já tinha tido a Revolução Russa de 1917, e a Rússia, agora a União Soviética, estava fechada e não foi atingida. Por isso que a União Soviética vai crescer muito nesse período, o comunismo vai crescer muito, porque ele vai dizer que nesse período os países capitalistas estão acabados, enquanto que a economia soviética vai estar intacta, teoricamente. Essa crise de 29 vai vir entre uma guerra e outra, atrelado a um novo sistema de governo, teoricamente muito radical, uma direita radical, que a gente chama de nazifascismo, que vai se desenvolver aonde? E aí você conhece Hitler na Alemanha, primeiro Mussolini na Itália, com o fascismo, Hitler na Alemanha com o nazismo, na Espanha você vai ter o franquismo, em Portugal você vai ter o salazarismo, você vai ter também Stalin com o stalinismo, mais numa questão do comunismo, você vai ter o imperialismo japonês, tá certo? E aí esse nazifascismo vai, teoricamente, fazer acontecer, vai ser uma dos fatores para chegar. Então, teoricamente, eu posso dizer que depois da crise de 29, estou escrevendo todos os assuntos para que fique registrado, tá certo? Nazifascismo, tá certo? O nazifascismo seria na entreguerra, ou seja, entre a primeira e a segunda, um assunto que o Enem traz demais. Inclusive trouxe até uma capa de uma revista do Capitão América, que foi a primeira
revista do Capitão América, tem uma questão, pode procurar no Enem, que ele dá um murro no Hitler, tá certo? Capitão América dando um murro no Hitler, traz a capa e pergunta, a capa está se referindo a quê? Teoricamente a pergunta era essa. Tinha um texto, e aí a resposta, pode olhar lá, que era bem simples, aos regimes nazifascistas. Ou seja, o Capitão América combatendo com aquele ideal de liberdade, combatendo os regimes nazifascistas. E depois da Segunda Guerra, aí depois você vai ter, teoricamente não tem como escapar, a Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial você vai ter alguns fatos específicos, como o que, professor? O Holocausto, por exemplo, ou seja, a perseguição de judeus principalmente, né? O termo genocídio sendo cunhado aí, né? Dizimar uma raça como Hitler tentou, mas também o Holocausto não só como perseguição aos judeus, mas como homossexuais, negros, alguns povos específicos como os ciganos, algumas religiões específicas como a Testemunha de Jeová, deficientes físicos, ou seja, Hitler querendo exterminar essas pessoas e essas instituições, e principalmente essa raça, os judeus, como ele chamou, né? Antissemitismo, né? Ódio aos judeus, que é o que ele pregava. Ele falava de um arianismo, né? A raça ariana, a raça pura. Ele falava de um espaço vital, ou seja, a raça pura precisava de espaço, então tinha que conquistar. Então era isso. Segunda Guerra Mundial, e também o Enem traz muito a questão das bombas, né? A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, tá certo? Que os Estados Unidos vão soltar sobre o Japão para obrigar a rendição japonesa, já que a Itália já tinha se rendido na Segunda Guerra Mundial, já que a Alemanha já tinha se rendido, e aí para mostrar também o poder de fogo à União Soviética, que estava crescendo muito na Europa, né, para eles pararem, sentarem e dividir o mundo. E aí fazer o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que é o último assunto que o Enem gosta muito, que é a Guerra Fria. Agora, a Guerra Fria, que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, que é uma bipolarização do mundo, ou seja, o mundo está entre dois polos, o polo comunista da União Soviética e o polo capitalista dos Estados Unidos. E dentro dessa Guerra Fria, chamada de Guerra Fria, porque não houve uma guerra direta entre Estados Unidos e a União Soviética, e sim uma guerra de nervos, né, onde eles financiavam países, né, para lutarem de acordo com o ideal de cada um, onde tinha um país que tinha ideias comunistas, estava lá os Estados Unidos para oferecer dinheiro àquele que fosse ao lado desse país e quisesse combater com suas ideias capitalistas. E aí você vai ter alguns fatos específicos, por exemplo, Revolução Cubana, né, Fidel Castro, um assunto que o Enem gosta, a Revolução Chinesa de Mao Tse Tung também, né? O Timoneiro, o Livro Vermelho, a Revolução Cultural, que foi uma revolução dentro da revolução, tá certo? A questão das ditaduras militares na América Latina, você vai ter aí principalmente o caso do Chile, né? Salvador Allende, né? A questão também muito interessante, que o Enem gosta muito dentro dessa Guerra Fria, é a descolonização da África e da Ásia. Né, a questão, depois que você vai ter no século XIX os europeus conquistando a África e a Ásia, basicamente na década de 50 você vai ter a descolonização dessa África, ou seja, os países africanos se libertando do jugo europeu. E aí você vai ter, não só na África como na Ásia, você vai ter a Índia também, vai surgir a figura do Gandhi, né? Vai surgir na Índia, vai surgir a questão das lutas na África do Sul contra o Apartheid, aí você vai ter Nelson Mandela. A questão da década de 60 também, na questão da Guerra Fria, muito interessante, porque você vai ter um pouco na frente a Guerra do Vietnã, e você vai ter o surgimento da contracultura, movimento hippie, né? O Woodstock, faça amor, não faça guerra, a questão de sexo, drogas e rock and roll, a questão de contestar a guerra, paz e amor, né, contra o Vietnã. E aí você vai ter as questões mais específicas, como a questão racial nos Estados Unidos, que está tão em voga hoje, né? A questão racial que é muito forte nos Estados Unidos, e nessa época você vai ter aí a luta, por exemplo, do Martin Luther King, ou então o Malcolm X ou Malcolm X, né? Você vai ter os Panteras Negras aí também lutando nessa questão
das questões raciais que vai ter nesse período. A questão feminina, do feminismo também, né? A questão da descoberta da pílula anticoncepcional, a liberdade feminina, né? Queimando sutiãs e ano passado caiu uma questão, né, sobre a Simone, né, que deu muito bafafá aí, enfim. Essas questões são muito pertinentes. Guerra Fria, eu tenho alguns pontos que o Enem aborda e aborda de forma bem interessante. Então, meus queridos, eu espero que você tenha gostado, tá certo? Esses são os 15 assuntos que eu tenho certeza que você vai encontrar quando você abrir sua provinha no Enem, as questões relacionadas à história, tá certo? Eu queria que você, essa reta final, pegasse esse vídeo, pegasse esses assuntos, desse uma estudada. Daqui para chegar ao Enem, eu vou tirar 2 aulinhas, vou pegar questões sobre todos esses assuntos e vou colocar, se não der numa aula, porque é muita coisa, a gente faz em 2. E aí a gente faz uma revisão geral sobre esses 15 assuntos. Hoje, apesar de eu dizer que não ia me alongar, mas você viu que eu comentei, é assunto por assunto, mas na aula de resolução de questões sobre esses 15 assuntos, nós vamos resolver minuciosamente, explicando aí, se não der em 2 aulas, a gente faz em 3, que é para finalizar e chegar no Enem, você simplesmente arrasando. Eu só tenho que agradecer. Voz, alguma dúvida aí? Não? Pessoal, só tenho que agradecer. Assiste esse vídeo. Pegue esses assuntos, vá atrás de revistas do Enem, que tratam sobre os assuntos do Enem, procure esses assuntos, leia com novas abordagens, porque o Enem traz muitas novas abordagens em relação a esse assunto. Pegue livros mais atuais, tá certo? Apostila dos seus cursinhos que vocês estudam e leiam esses assuntos, porque com certeza, quando você abrir sua prova do Enem, dentro da matéria de História, você vai encontrar todos esses assuntos aqui. Talvez a gente se encontre alguns dias depois do Enem, exatamente porque eu quero estar aqui para você digitar aí e dizer: professor Renê, estava lá sua questão, estava lá seu assunto, bem que o senhor falou, adoro ouvir isso, que é para eu saber que eu pude te ajudar de alguma forma a você conseguir sua vitória, que é por isso que eu estou aqui. Sei que às vezes a gente fala, mas num vídeo você pode voltar a esse vídeo, se não entendeu, você volta lá. O legal da internet é a gente poder proporcionar isso, você poder estudar inúmeras vezes até entender o que você não entendeu. E quando precisar, estarei ao vivo aqui para tirar sua dúvida, tá certo? Então veja, obrigado. Tem uma dúvida? Opa, o Voz, e eu tô aqui, vou só beber uma aguinha porque eu falei, agora parei. Diz. São quase 2 horas e meia, professor de aula. Na verdade, pessoal, hoje eu dei 2 aulas. Uma, resolução de questões. A outra, os assuntos que mais caem no Enem, História, os 15. Claro que não são só esses 15, mas os 15 assuntos que mais caem em História. 2 horas e meia aqui, falando, como você está vendo, mas para mim não é nenhum cansaço. Para mim é prazer, porque eu sei que você vai estar aí, mesmo que você não esteja agora, mas você vai acessar esse vídeo e ele vai te ajudar, e quando ele puder te ajudar, eu vou estar feliz por saber disso. Beleza? Diz aí a dúvida, para a gente finalizar. Peraí, só achar aqui. A pergunta dela é bem simples. Opa, a voz está lendo, tá? A voz... Eu tô procurando. E eu vou descansar, dá uma respirada. Respira, Renê, respira, Renê, respira, Renê, respira. Respirei. Peraí, eu não encontrei aqui. Amor, chego já, viu, em casa. É porque a aula hoje foi mais extensa, viu? Já curtiu aqui, já, viu? Eu vi que ela curtiu. Ah, minha esposa curtiu, obrigado. Ó, você sempre curte. Eu sei que você me curte, eu curto você e tudo mais. Peraí, professor, vamos voltar para a aula, né? Deixa esse negócio de cantar a sua esposa, vamos lá. Vamos lá. Aqui a pergunta é bem fácil. Professor, nessa reta final, como estudar história pro Enem? A pergunta, olha a pergunta dela, deixa eu repetir. Dela ou dele? Dela. Professor, nessa reta final, como estudar história para o Enem? Vou te dar uma dica. Resolva questões.
pegue esses 15 assuntos e resolva as questões mais recentes que você encontrar sobre esse assunto. Existem vestibulares, e você pode fazer isso na internet, é bem interessante isso. Você pega dos vestibulares, todas as questões estão hoje na rede, né, na internet. Então você acessa essas questões, resolve. Muitos desses sites você encontra os gabaritos, então é dessa forma que você vai estudar. Se tem alguma dúvida mais específica, vai lá e vê o conteúdo, tá certo? Porque a gente está falando de um mês. A gente está falando de uma história que você sabe, e essa pergunta eu acho que você fez por causa disso, é muito extenso, é um conteúdo muito extenso, mas é um conteúdo que, teoricamente, você está estudando desde o começo do ano. Então, entende, na reta final, eu entendo você. Às vezes dá um desespero em dizer assim, poxa, mas eu não lembro disso, eu não lembro daquilo, eu entendo a sua angústia. Eu também já fui estudante, eu ainda sou estudante, mas eu estou dizendo, também já prestei vários vestibulares. E vou te dizer uma coisa, não passei da primeira vez. Da segunda, professor, também não. Da terceira, também não. Mas era aquilo que eu queria. E um vitorioso nunca, jamais desiste. E da quarta vez, eu estava lá, comemorando. E a vitória ainda está aqui. Nunca saiu daqui. Porque eu sei o quanto foi difícil. Eu sei o quanto eu penei. Eu sei o quanto eu estudei. O quanto noites em claros eu fiquei. Mas eu venci. E assim como eu consegui, eu tenho certeza que você também pode. E você não está aí 2h30, ou então você não vai acessar esse vídeo e assistir ele durante muito tempo estudando afinco, por nada não, tá certo? Então, minha querida, pegue questões de história nessa reta final, privilegie esses assuntos que eu acabei de falar para você, porque eu tenho certeza absoluta. E eu queria uma coisa que você fizesse. Quando passar o Enem, quando passar o resultado, você mandar um clique aí, mandar uma mensagem e dizer, professor, lembra daquela garota que me perguntou como é que se deve estudar história na reta final para o Enem? Pois eu entrei na faculdade, na universidade que eu quis. Essa é a lei. Se você disser amém, por favor, não tem problema. Significa assim seja. Eu sei que você sabe disso. Eu estou do seu lado para qualquer coisa. É só perguntar, eu estarei aqui sempre ao vivo para responder qualquer dúvida. Diz aí, voz, mais alguma coisa? Não, só dizer que amanhã de manhã temos 3 aulas. Vixe, eita, olha aí, 3 aulas amanhã. Nessa reta final é assim, é aula sábado, é aula domingo, tá? A gente tem que fazer isso, ei, nada vem fácil, lembra disso, nada vem fácil, tudo vem através de quê? Esforço. Foi assim que eu consegui, é assim que você vai conseguir. 3 aulas de quê, voz? Na realidade são 2 de manhã e 1 à tarde. Opa, 2 de manhã e 1 à tarde. Fica alerta, diz aí. Geografia às 9h30 da manhã. Geografia, 9h30 da manhã. Tô parecendo um papagaio repetindo voz. Não sei se você ouve, vai. Química às 11 horas. Química às 11 horas. Cara, eu já vi os meninos preparando a aula. Quando eu cheguei, a aula está um espetáculo. Não perca. E à tarde, o que é? À tarde eu não sei não. A nossa primeira aula de física. Cara. Resolução de exercícios. Primeira aula de física do canal, conseguimos um professor, ó, demorou porque você sabe como é física. Física, você sabe, eu sei que você sabe, porque física para mim era um negócio, eu só entendia com alguns professores específicos, porque nem todo mundo, você sabe disso. Física é complicado, principalmente para quem gosta de humanos, né? Tô falando para nossa a garotinha que vai fazer história, né? Então veja, nós conseguimos o professor. Aquele que você pega a questão mais difícil, aquela questão que você vê a lousa toda inteira, cheia, e quando chega no final você diz assim, eita, que coisa fácil. É assim. Por isso que demorou física pra gente. Porque a gente queria uma coisa muito boa para você. Beleza? Pronto? Obrigado, meus queridos. Obrigado mesmo. Desculpe ter demorado tanto, mas isso é para você, por você. Então, como sempre, me despeço. Vida longa e próspera para você. Beijos. Obrigado. Tchau.